Olá, tudo bem com você? Eu sou a Bianca Veriato e eu tô aqui hoje para te ajudar a melhorar o seu inglês no seu ambiente de trabalho. Então, o primeiro convite que eu queria te fazer é para você sentar, papel e caneta na mão, e a gente vai fazer uma lista dos vocabulários, das palavras que estão envolvidas diretamente com o seu trabalho. Então, como assim? Se você trabalha no McDonald's, quais são os nomes dos lanches, quais são os nomes das comidas, quais são os nomes das bebidas, quais são as perguntas mais comuns que essas pessoas fazem na hora de ser atendidas. Se você trabalha na construção civil, quais são os nomes das ferramentas, que tipo de pergunta você escuta todos os dias, quais são as situações que você precisa falar inglês, quais palavras essas situações te pedem. Então esse é o primeiro exercício. E aí, a partir disso, o segundo exercício é você pegar essas palavras e criar um Pictionary para você. O que é um Pictionary? Existe o Dictionary, que é o dicionário, e o Pictionary, que tem a ver com picture. Então, é um dicionário através de gravuras. Você vai fazer um Pictionary para você com todos esses vocabulários que você descreveu nessa lista que você fez. Então, isso é começar a pensar em inglês. Ao invés de você traduzir palavra por palavra, então car em inglês, português é carro, palavra a palavra. Você vai pegar o objeto, carro, e dar um outro nome para ele, car. Então quando você precisar falar o nome daquele objeto, você lembra do objeto e aí vem o nome dele em inglês. Isso é pensar em inglês. Eu te ensino a fazer isso no meu curso desde o início. Isso requer prática. Mas por que é tão diferente de pensar em português? Porque quando a gente traduz baseado no português, primeiro que existem tempos verbais no inglês que não existem no português, isso vai te deixar confuso, vai te deixar perdido. Segundo que quando a gente faz essa base português e inglês, então vamos pensar uma situação hipotética. Bianca, could you please turn on the TV? Turn the TV on. Tá, aí eu falo, could you please? Você poderia, por favor, ligar a TV. Então, yes, I can. Tipo, sim, eu posso, e aí você traduz pro yes, I can. Então, vamos lá, vamos resumir. Você recebe a informação em inglês, você traduz essa informação para o português, você pensa na resposta em português, e aí você traduz essa resposta para o inglês, e aí depois você fala isso em inglês. Então, são 5 passos. E aí a pessoa te dá outra resposta, começa tudo de novo. Você pensa nisso em inglês, traduz para o português, pensa na resposta em português, traduz para o inglês, fala em inglês. Na terceira vez que isso acontecer, você está nervoso, porque você nunca sabe, vai te dando um medo e uma ansiedade do que é que o outro vai falar com você. Você fica cansado mentalmente, e aí enquanto você está pensando isso tudo, português, inglês, a pessoa já falou outra coisa e aí você fica impaciente e aí você não sabe se você entendeu direito aquilo, você não sabe se a pessoa te entendeu direito, isso te dá uma insegurança e aí acaba que você solta que você não fala inglês, por mais que você entenda muita coisa. E quando você começa a pensar em inglês, esse exercício mental vai por água abaixo, porque você consegue identificar o que é que a pessoa está falando e criar as respostas também a partir desse exercício mental de buscar os objetos da sua mente. O resto é palavrinha conectora. Então, é esse exercício que eu te convido a fazer. E aí, como que você vai criar o seu Pictionary? Você vai, eu te aconselho a ir para um computador, abrir o PowerPoint, e aí você pega um slide, coloca, vamos pensar que você trabalha numa loja de roupa. Então, primeiro você vai começar com as cores. Você coloca a cor em um slide. No segundo slide, você coloca a cor de novo e o nome dela em inglês. E aí, vamos pensar 10 cores. Então, você tem lá yellow. Então, você vai lembrar da cor yellow e falar yellow. Você vai dar um novo nome, você não vai falar amarelo e yellow. Entende a diferença? É simples, é sutil, mas dá uma diferença gigantesca no resultado final, que é parar de pensar em português. Começar a ter raciocínios em inglês. Isso é possível desde o início, tá certo? Então, você cria a sua base de Pictionary e aí você vai fazer uma revisão todos os dias
Todos os dias você vai abrir seu arquivo no PowerPoint e aí você fala o nome da cor, em seguida vem o nome da cor. E aí você fala, acertei, beleza. Depois disso, quando você faz 7 dias seguidos, depois você começa a fazer dia sim, dia não, até que na terceira semana você faz esse exercício uma vez por semana só para você memorizar, só para você lembrar. Por que esse tanto de vezes? Já tem estudos científicos que comprovam que a gente precisa, em média, de um contato de 17 vezes com uma palavra até que a gente consiga usá-la no nosso vocabulário. Então, em média, vão ter palavras que a gente vai precisar de mais vezes, vão ter palavras que a gente vai precisar de menos vezes. E como que a gente assegura que a gente teve contato 17 vezes com essa palavra? Repetição. Então, é se organizar para ter contato todos os dias com o inglês, colocar o inglês na sua rotina e faça esse exercício com os vocabulários que estão relacionados com o seu trabalho, que isso vai te ajudar a comunicar melhor onde você trabalha, a entender melhor quais são as demandas das pessoas com você, tá certo? Eu expliquei para vocês um pouquinho sobre essa história de pensar em inglês e acaba que essa é uma das travas das pessoas, não conseguir pensar em inglês, ficar pensando em português e inglês, isso é uma das coisas que te trava na hora de falar. Então, já te dei essa ajuda nesse tópico. Dentro do curso, eu falo disso mais profundamente e falo das questões emocionais também, que eu posso falar em outro vídeo, se for do interesse de vocês. Tá certo? Um abraço e até a próxima!